Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Hoje nós vamos fazer a introdução sobre a prudência. Então, nós vamos ver um pouco do que nós vamos estudar a partir de amanhã. Então, nós vamos fazer uma breve introdução para que você possa ter consciência daquilo que nós queremos passar em relação à vida cristã. Todo cristão, aquele que crê em Cristo, deve ter a prudência na sua vida. Por quê? Nós vamos tentar passar isso neste estudo. Então, vamos ver. Prudência é uma qualidade de pessoas que agem com cuidado, com atenção, com moderação. Então, uma pessoa que tem prudência, ela tem cuidado ao pensar e ao falar, ela tem atenção em toda a situação que está ao seu redor, ela age com moderação, ela não age por instinto, por raiva, ela tem moderação para agir. Em Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus nos ensina: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então ele está orientando a sermos prudentes e a sermos simples. Então a pessoa que tem a prudência na sua vida, ela age com moderação. E a moderação leva a ser prudente e a ser simples, tanto com a situação que está ao seu redor, para pensar, falar e agir com moderação, com prudência e com simplicidade, não aguçando mais nem a ira e nem a discórdia, mas procurando em todas as maneiras promover a paz em todo ao seu redor. O que é prudência? Nós vamos tentar traçar para você o que é prudência nos termos, mas hoje nós vamos ver apenas um pouco sobre o que é prudência. Vamos procurar passar a visão bíblica do que é prudência e como colocar ela em prática. Nós vamos ver o termo prudência, vamos ver, mas o nosso intuito aqui é passar o termo prudência com a visão bíblica. O que a palavra de Deus aponta para a prudência. Então nós vamos ver os dois lados. O termo prudência no conceito geral e o termo bíblico para a prudência. Em Provérbios capítulo 14, verso 15 diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então nós vamos ter a simplicidade para dar crédito à palavra, mas com prudência estar atentos o que as pessoas realmente querem dizer. Ou seja, seguir os passos desta palavra para ver se está de acordo com a vontade de Deus ou não. Esse é o princípio bíblico da prudência. Ser prudente ao analisar tudo aquilo que se ouve e tudo aquilo que se vê. O que é ser prudente? Também nós vamos tentar passar o conceito geral e passar o conceito bíblico do que é ser prudente. Por quê? A prudência é a qualidade. O prudente é aquele que usa a qualidade. Mas nós vamos ver os dois lados. Em Provérbios capítulo 24, verso 5 e o verso 6, diz assim: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então, você vê aqui que nem sempre o forte é aquele que tem força, mas aquele que tem sabedoria. Nem sempre é forte
o robusto, mas o homem que tem conhecimento. Com medidas de prudência farás a guerra. Nem sempre todas as medidas vão prevenir a guerra, mas vão prevenir muito mais os transtornos da guerra. Mas a palavra prudência aqui quer, de todas as formas, tentar evitar a guerra, mas nem sempre. Na multidão dos conselheiros está a vitória. Então, quando nós temos prudência e temos bons conselheiros, é muito mais fácil evitar a guerra do que fazer a guerra. Se ouve os conselhos e se age com prudência. Assim é o sábio, é o que tem conhecimento para evitar toda e qualquer demanda de guerra. Nós vamos ver também a prudência como estilo de vida, fazendo a prudência como um momento de viver diário, ou seja, tendo atenção, tendo moderação, tendo cuidado, tendo simplicidade para o viver o cotidiano, seja dentro do lar, seja na rua ou seja no trabalho. Nós vamos ver esse estilo de vida. Como seria bom se todos agissem ou tivessem na sua vida a prudência como estilo de vida. É a mesma coisa que eu gosto de falar muito. A prudência leva a isso. É melhor ter paz do que ter razão. Quando nós somos prudentes, nós procuramos a paz e não ter razão. Então nós temos que ter a prudência como estilo de vida. Em Provérbios capítulo 14, versos 7 e 8, diz: foge da presença do homem insensato, que não tem sabedoria, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Esta frase mostra bem o que é estilo de vida, ou seja, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Aquele que tem a prudência como estilo de vida, ele entende e ele faz o seu próprio caminho. Porque o caminho dele é pautado pela sabedoria que vem do alto e não a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela é insensata e enganadora, ou seja, é vazia. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é plena, pura e cheia de graça, nos mostrando qual é o melhor caminho. E por último, nós vamos ver sobre a prudência, práticas da prudência. Em Mateus capítulo 7, verso 24 e o verso 26, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Esses dois versos vêm precedido ou antes, né, de dois acontecimentos. Para aquele que é prudente e edificou a sua casa na rocha, o próximo versículo fala que caiu uma tempestade com ímpeto sobre a casa dele. Da mesma forma, aquele que ouve as palavras e não as pratica, caiu também uma tempestade com ímpeto sobre a casa. A consequência para aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica foi de vitória. A sua casa permaneceu intacta. Entretanto, para aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica, a sua casa foi uma destruição. Por quê? Porque a prática da prudência faz com que possamos analisar o terreno aonde nós vamos edificar, os materiais com
com as quais nós vamos edificar a nossa casa e assim produzir o melhor para a nossa vida. Entretanto, aquele que não ouve e não as pratica, ele não faz uma análise profunda da onde ele vai edificar a sua casa. Os materiais também ele não procura e assim edifica de qualquer maneira. Por isso, a prática da prudência é necessária para ter o melhor para a nossa vida. E nós temos que ter a sabedoria de ouvir, entender o que Deus está falando para nós e colocar em prática. Porque se ouvir e não colocar em prática, será grande a nossa ruína. Então, nós vamos procurar passar para cada ouvinte e assim para nós também, práticas que nós temos que ter, como usar a prudência no nosso dia a dia, para que em tudo sejamos abençoados. Mesmo quando Deus diz não, seremos abençoados, porque a prudência mostrou o que é o melhor de Deus para a nossa vida. Então, o que nós vamos estudar a partir de amanhã? A prudência. Nós vamos ver o que é prudência, o que é ser prudente, prudência como estilo de vida e práticas da prudência, de como colocar ela em prática. E que Deus nos dê sabedoria e entendimento para caminharmos neste estudo, entendendo e aprendendo e a colocando em prática na nossa vida cotidiana. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar. Senhor, quero pedir neste momento que o Senhor nos dê sabedoria para estudar mais, aprender mais, para compartilharmos, ó Pai, a Tua palavra com dedicação, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria. Ó Pai, me mostra como ter prudência, para que possamos ensinar o que realmente é prudência, o que é ser prudente e como colocar ela em prática no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor Deus, cada família, ó Pai, supra as necessidades de cada coração, de cada vida. O Senhor sabe as lutas, os problemas, as adversidades que cada família passa no dia a dia. Entra, Senhor Deus, dando sabedoria, dando paz, tranquilidade, para que eles possam ter e fazer a escolha certa, no momento certo. Abençoa os casamentos que estão em crise, ó Pai, o Senhor pode restaurar, transforma a vida do esposo, da esposa, coloque diálogo, coloque paz ali, que possam assentar ao invés de brigar, conversar, ó Pai, e ver qual é o melhor caminho. E o melhor caminho é buscar no Senhor o fortalecimento, a alegria, a dedicação de um para com o outro. Abençoe a vida dos filhos, ó Pai, no meio desta confusão. Traga paz ao coração deles. Liberta-os de todo vício, de toda violência, de todo mal. Liberta eles, ó Pai, de pessoas más que levam-os a tomar decisões erradas, ó Pai. Coloque pessoas boas ao redor deles. Sustenta-os debaixo da Tua graça. Abençoe a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, ó Pai. Abençoe os nossos governantes, dê sabedoria, prudência a eles também. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos pecados e aumenta a nossa fé dia após dia. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.